Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal da novela Te Dou a Vida, de 6 a 10 de dezembro de 2021. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Nesta semana, Helena quase descobrirá que Irene e Ernesto são amantes. Jaime terá um castigo e ficará paralítico. Ernesto vai tentar matar Jaime no hospital e Gina será ameaçada de morte pelo mesmo. Saiba disso e muito mais. Mas antes, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada e deixe seu gostei. Segunda-feira, 6 de dezembro de 2021. Ernesto liga para Helena e ele percebe ela chateada. Ernesto liga para Irene e descobre que Pedro esteve na empresa falando com Helena. Mônica diz a Horácio que quer ter filho dele. A professora de Nicolas pede um desenho com fotos da árvore genealógica paterno e materno. Ernesto liga para Gina e avisa que o marido dela foi ver Helena. Ernesto reclama por Gina não fazer nada e ela o enfrenta. Nelson pede que Pedro prepare seu carro para o concurso no final de semana. Ernesto insiste para que ele, Helena e Nicolas irem ao restaurante. Helena acaba aceitando. Nicolas pergunta ao pai se ele tem pais. Ernesto desvia o assunto. Andréia conta a Pilar que terminou com Ricardo. Helena conta ao filho que o avô paterno dele morreu há anos e que a avó está internada em uma casa de repouso. Nicolas pede que a mãe o leve para conhecê-la. Gabriela comenta com Augusto que sua mãe está muito sozinha desde o divórcio com seu pai. Augusto planeja apresentar Andréia e Nelson. Samuel, Gabi e Augusto planejam apresentá-los. Nicolas liga para Ernesto e diz que quer ir conhecer a mãe dele na casa de repouso. Ernesto fala com Helena e não dá permissão para eles irem ver sua mãe. Gina finge dores em seu ventre para manipular Pedro. Ernesto e Jaime se encontram. Ernesto manda Jaime acabar com a vida de Pedro. Jaime diz a Ernesto que isso é demais. Ernesto oferece muito dinheiro a Jaime e ele acaba aceitando fazer o serviço. A doutora diz a Pedro e Gina que as dores que ela sente é por muito estresse. Pedro pergunta a ela que estresse que ela passa. Gina cobra na frente da médica, diz que é porque ele está com ela só pelo bebê. A médica diz a Pedro que ele deve ser carinhoso com Gina para que o bebê nasça bem. Mônica está encantada com a ideia de engravidar. Horácio começa a demonstrar a Mônica que não quer ser pai. Andréia recebe uma mensagem de um admirador secreto. Augusto está se passando por Nelson com a ajuda de Gabi e Samuel. Rosa liga para Samuel, querendo ver, mas ele se recusa a ir, pois está com Gabi. Jaime diz ao comparsa de Modesto que é melhor eles ficarem sumidos por um bom tempo. Modesto planeja se vingar de Rosa e Samuel. Ernesto entrega fotos de Isabel para Helena para a atividade de Nicolas. Ernesto se recorda quando forçava Isabel a dizer que ele era Ernesto. Ele se recorda de quando drogava Isabel para que ela fosse perdendo a consciência dia após dia. Gina pede que Pedro durma com ela. Pressionado, ele aceita. Horácio comenta com Domingo que Mônica quer um filho, mas ele não. Samuel conta à mãe que voltou com Gabriela. Esther fica feliz. Samuel diz à mãe que Rosa confundiu as coisas e pensa que tem chances com ele. Gina e Pedro tomam café da manhã juntos e Gina demonstra alegria. Gina e Pedro irão ao shopping center. Nicolas diz ao pai que ele não se parece com seus pais e pergunta se também é adotado. Ernesto diz que não. Nicolas quer conhecer sua avó Isabel, mas Ernesto não quer permitir. Ernesto faz chantagem emocional em Nicolas e Helena para que não se separem dele. Gabi manda uma mensagem a Augusto dizendo que sua mãe está encantada com Nelson. Augusto insiste para que Nelson conheça Andréia, mas ele está traumatizado, pois foi para a cadeia por 2 mulheres. Nicolas e Helena irão ao shopping center. Por telefone, Gabriela pede que Augusto convença Nelson a se encontrar com sua mãe. No shopping center, Nicolas vê Pedro e corre para abraçá-lo. Gina está com Pedro e Nicolas pergunta a ele quem é ela. Pedro diz que é Gina. Gina faz questão de dizer que é a esposa de Pedro. Nicolas pergunta a Gina se pode tocar sua barriga. Ela permite e ele toca sua barriga.
Gina olha para Helena com a intenção de provocá-la. Samuel e Rosa combinam de almoçar juntos. Nicolas pede a Gina e Pedro que, se seu filho for menino, que se chame igual a ele. Helena chama Nicolas para ir embora. Gina, mais falsa que nota de R$3, diz a Pedro que Nicolas é encantador. Nicolas fala para Helena que gostou da esposa de Pedro e pede para conhecer o filho deles quando nascer. Helena pede que Nico pare de falar de Pedro. Nicolas percebe a chateação da mãe ao falar de Pedro. Gina diz a Pedro que quando o filho deles nascer pode conhecer Nicolas. Pedro já está cansado de Gina. Terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Samuel diz a Rosa que ela não tem chance com ele e que ela interpretou mal as coisas. Samuel diz a Rosa que não a ama e não almoça com ela. Andréia marca um encontro com o suposto Nelson. No restaurante, Rosa diz a Augusto que é uma tonta, pois pensou que ela voltaria com Samuel. Augusto diz a ela que vai encontrar alguém que a valorize. Helena e Nicolas vão à casa de repouso para visitar Isabel. Madre Regina conta sobre a situação de Inês e Eduardo ficarem investigando Isabel. Helena e Nicolas se aproximam de Isabel. Isabel se encanta ao conhecer seu neto Nicolas. Jaime liga para Ernesto e diz que cortará os freios do carro de Pedro, no qual ele participará no final de semana. Jaime diz que Pedro sofrerá um acidente e morrerá. Ernesto acha perfeita a ideia e sorri. Helena tira fotos de Nicolas com Isabel. Isabel pergunta a Helena como ela encontrou seu filho no Canadá. Isabel diz que Miguel foi atrás dele, mas nunca o encontrou. Nicolas pergunta quem é Miguel. Isabel se altera e diz que não quer ver o outro. Helena afasta Nicolas de Isabel e eles vão embora depois da crise nervosa. Horácio confessa a Mônica que não quer ser pai. Mônica se surpreende e diz que ele não quer ter um filho dela. Nicolas pergunta à mãe se seu pai morava no Canadá quando era criança. Helena diz não saber. Bernarda liga para Inês e conta detalhes da visita de Helena e Nicolas para Isabel. Mônica descobre que está grávida e teme a reação de Horácio. Mônica sofre e diz que sempre desejou ser mãe. Pedro tenta ser carinhoso com Gina. Gina beija Pedro. Pedro a chama de Helena e Gina fica furiosa. Pedro pede desculpas a Gina. Gina pergunta a Pedro até quando ele pensará em Helena. Pedro diz que não pode esquecer Helena. Ele diz a Gina que nunca foi sua intenção machucá-la. Ernesto vê uma foto de Nicolas com Isabel e fica furioso. Helena diz que Isabel ficou feliz com a visita. Ernesto se chateia. Helena fala do Canadá para Ernesto e ele afirma que Isabel está louca. Ernesto se recorda quando encontrou o corpo do verdadeiro Ernesto sem vida e se fez que não era ele para o delegado. Ele também lembra quando saiu do país com a identidade de Ernesto Ribas. Inês diz a Eduardo que Isabel perguntou à sua nora Helena como conheceu seu filho no Canadá. Eduardo irá investigar sobre a entrada e saída de Ernesto e Miguel do Canadá. Augusto marca um encontro com Andréia, se passando por Nelson. Domingo diz a Esther que no dia seguinte irá fazer seus exames. Domingo pede que Esther trate Gina melhor e ela aceita. Samuel chega bêbado em casa. No dia seguinte, Esther começa a tratar bem Gina. Gina está furiosa e distrata Esther. Depois, Pedro confessa à mãe que Ernesto chantageou, ou ele casava com Gina, ou ele tirava Nicolas de Helena. Esther se surpreende. Esther diz ao filho que ele deveria ter contado a Helena para que pensassem em uma maneira de continuarem o amor sem colocar Nico em risco. Pedro pede à mãe que não diga a ninguém o que acaba de confessar. Andréia já está pronta para sair com Nelson. Isabel diz a Bernarda que Nicolas não se parece com Ernesto. Bernarda conta a Isabel que Nicolas é adotado. Isabel diz à freira que não sabia que seu filho tinha casado e que ele nunca foi vê-la. Augusto está pronto para o encontro com Andréia se passando por Nelson. Samuel e Gabriela se surpreendem ao ver Augusto no lugar de Nelson. Andréia e Augusto se conhecem. Augusto se passa como assistente de Nelson e dá um buquê para Andréia se desculpando, pois ele teve um imprevisto. Gabriela diz a Augusto que Nelson e sua mãe deveriam se conhecer.
Irene e Ernesto se falam por telefone e Irene diz que quer vê-lo. Ernesto diz que quando puder irá vê-la. Ela fica furiosa e diz: Eu não sei, Ernesto. Não sei do que se trata. Me explica, porque estou arriscando tudo. Helena ouve e confronta Irene. O que você tem com o Ernesto? Helena pega o celular da irmã e fala com Ernesto, perguntando o que ele tem com Irene. Ernesto inventa e diz que Irene está apaixonada por Adolfo, um amigo dele que é casado. Depois, Helena diz a Irene que não a vai julgar e diz que ela deveria ter confiança nela. Irene, cínica, diz que encontrou o amor de sua vida e que se apaixonou como uma tonta. Helena apoia a irmã e diz que a ama. Augusto diz a Nelson que Andréia é gente fina e boa. Augusto revela a Nelson que Andréia é mãe de Gabriela e Helena Villasenhor. Nelson acaba aceitando conhecer Andréia. Ernesto liga para Irene e pergunta o que aconteceu. Irene diz que Helena compreendeu e deu seu apoio. Ernesto reclama Irene por sua imprudência. Pedro convida Gina para almoçar com a intenção de se desculpar. Ela aceita. Quarta-feira, 8 de dezembro de 2021. Horácio diz a Mônica que não quer ter um filho e sabe que a machuca com isso, mas que não é mais seu tempo de ser pai. Mônica diz que seu sonho é ser mãe e que pensou que ele poderia cumprir seu sonho. Horácio diz que é um sonho tarde. Mônica diz que entendeu a postura dele e sai da sala. Pedro diz a Gina que a partir daquele momento a tratará de boa forma e que viver para ela e seu filho. Gina pergunta se Pedro tem certeza do que fala. Pedro diz que sim e Gina fica feliz. O doutor diz a Domingo que ele segue igual e que corre risco de morrer. Andréia e Nelson marcam o encontro. Gina vai à casa de Esther e pede desculpas pela forma que a tratou pela manhã. Esther trata bem Gina. Gina diz a Esther que Pedro disse que serão uma família maravilhosa. Domingo não se importa com o que o médico diz e vai para a cantina comer. Esther liga para Domingo e pergunta como foi com o médico. Enquanto se alimenta mal, Domingo diz que está consertando um carro e que depois se falam. Anoitece. Jaime fica sozinho na mecânica. Esther reclama com Samuel por ter escondido dela sobre a ameaça de Ernesto contra Pedro. Esther suspeita que Gina possa ser aliada de Ernesto. Horácio diz a Mônica que ela será uma mãe maravilhosa e diz que está disposto a deixá-la livre para encontrar alguém que possa ser o pai de seu bebê. Mônica fica surpreendida e diz que jamais imaginou essa forma dele de amar. Mônica diz a Horácio que se ele a amasse tanto, se sacrificaria e aceitaria ser pai. Mônica arruma suas malas. Horácio acaba encontrando o resultado de gravidez de Mônica e descobre que ela está grávida. Horácio chora. Pedro se dá conta que esqueceu seu celular na mecânica. Jaime está sabotando o carro do torneio. Com o descuido de Jaime, o carro acaba caindo em cima dele. Jaime grita de dor. Pedro chega na mecânica e fica chocado ao ver Jaime sendo esmagado pelo carro. Ele tenta o ajudar. Horácio questiona Mônica por que não lhe contou que estava grávida. Mônica diz que pela forma que ele pensa. Mônica decide ir embora e Horácio implora para que ela fique. Pedro consegue ajudar Jaime e liga para uma ambulância. Jaime desmaia. Pedro liga para Nelson e o comunica sobre o acidente de Jaime. Helena diz a Ernesto que Irene se apaixonou pelo homem errado por ser casado. E Ernesto insinua a Helena que ela foi a culpada do casamento entre eles ter acabado. Helena diz que ele fez coisas horríveis, como a drogar. Ernesto diz a Helena que basta ela querer que voltarão a ser a família feliz e pede que ela pense. Jaime é levado para o hospital e seu estado é crítico. Nelson e Rosa se dirigem para lá. Gina descobre que Jaime sofreu um acidente e que Pedro foi com ele para o hospital. Domingo continua se alimentando mal. O doutor diz a Pedro, Rosa e Nelson que o estado de Jaime é grave e que ele pode ficar tetraplégico. Horácio liga para Helena e eles combinam de se verem. Gina chega no hospital e descobre o que houve com Jaime na mecânica. Helena diz a Ernesto que irá ver seu pai. Eduardo diz ao avô que Inês está investigando sobre a saída de Miguel e Ernesto do Canadá para o México. O telefone de Jaime toca e Gina o atende. Ernesto diz: "Me responde, que notícias tem?"
Gina descobre que Ernesto mandou Jaime assassinar Pedro. Horácio confessa a Helena que Mônica queria um filho e ele não. Horácio diz à filha que Mônica está grávida. Helena o aconselha e fica feliz porque terá um irmãozinho. Augusto diz a Gina que não é bom ela ficar no hospital estando grávida. Gina o menospreza. Helena menospreza Ernesto. Ernesto liga para Jaime, mas ele não atende. O doutor informa a todos que o estado de Jaime segue grave. No dia seguinte, o doutor informa Pedro que Jaime não deverá voltar a caminhar. Gabriela apresenta Samuel como seu namorado para Horácio. Gina surpreende Ernesto no estacionamento e diz que Jaime está no hospital. Gina conta ao cretino que o carro caiu em Jaime e o confronta sobre querer se livrar de Pedro. Gina diz que ele já conseguiu o que queria e que não entende o porquê ele quer fazer mal a Pedro. Gina ameaça Ernesto. Ernesto tapa a boca de Gina e pega o celular de Jaime. Gina diz a Ernesto que ele é um assassino e que vai o denunciar. Ernesto começa a sufocar Gina e a ameaça de morte caso ela conte algo. Gina, assustada, jura que não contará a ninguém sobre o que ele tentou fazer. Ernesto pergunta como está Jaime. Gina diz que está muito mal e passa o nome do hospital onde ele se encontra. Horácio conta às filhas que Mônica está grávida. Irene diz que isso é ridículo e grotesco. Irene reclama com o pai e diz que ela não foi planejada como Gabi e Helena e fica furiosa, pois com o filho de Mônica acontece o mesmo. Irene demonstra seu ódio a Helena e diz: "Cala a boca, você sempre foi a preferida dos nossos pais." Pedro incentiva que Jaime lute por sua vida. Jaime desperta e tenta falar com Pedro. Irene demonstra sua insatisfação por Horácio ser pai novamente. Helena repreende a irmã. Quinta-feira, 9 de dezembro de 2021, Samuel é convidado para ir a uma palestra. Gabriela conta a Samuel que ela terá um irmãozinho. Ernesto convida Helena para almoçar com ele e Nicolas e ela aceita. Nelson pede conselhos a Gabriela sobre o que Andréia gosta. Jaime sofre uma parada cardíaca. Ernesto se chateia ao saber que Nicolas conta às pessoas que é adotado. Helena diz ao traste que se orgulha que o filho não se envergonhe de ser adotado. Helena provoca Ernesto e diz que um dia contará com alegria que Pedro é o pai biológico de Nicolas. Anoitece. Nelson ensaia o que é para dizer para Andréia. Horácio descobre que Mônica saiu da cidade. Nelson chega no restaurante e conhece Andréia. Os dois se conhecem e ficam felizes. Horácio sofre com a partida de Mônica. Nelson e Andréia se dão muito bem. Horácio liga para Mônica, mas ela não atende. Andréia manda mensagem a Gabriela elogiando Nelson. Helena chora e sofre ao lembrar de Pedro. Por telefone, Gina diz a Rosa que tem um filho para dar a Pedro, coisa que Helena não tem. Rosa diz a Gina que não sabe como ela tem coragem de usar seu filho para prender Pedro, mesmo sabendo que ele não é o pai. Nelson ouve e fica chocado. Irene, com a intenção de machucar Andréia, revela a ela que Horácio terá um filho com Mônica. Gina diz a Pedro que eles começarão a ir a uma terapia de exercícios para grávidas. Andréia acaba sofrendo ao saber que Horácio será pai do filho de Mônica e desabafa com Pilar. Com raiva ao saber que Gina é uma qualquer, Nelson trata mal Rosa por ser cúmplice dela. No dia seguinte, Andréia diz a Horácio que já sabe que ele será pai novamente e debocha. Andréia descobre que Helena segue com a ideia de se divorciar de Ernesto. Nicolas quer ir no torneio de carros que Pedro fará, mas Ernesto cretino não permite. Helena fica contra ele. Bernarda pega a ficha de informações de Isabel. Andréia repreende Helena por querer seguir com o divórcio. Helena se chateia pela mãe não a apoiar. Helena revela a Andréia que Pedro e ela terminaram. Pedro e Gina fazem os exercícios de grávida. Bernarda liga para Inês e diz que vai imprimir as informações de Isabel para dar a ela. Inês comemora e a agradece. Nicolas diz à avó Andréia que conheceu sua avó Isabel. Andréia pergunta ao neto qual das avós que ele mais gosta. Helena repreende a mãe pela pergunta. Pedro e Gina chegam na mecânica. Depois, Nelson revela a Gina já saber que o filho dela não é de Pedro. Nelson exige explicações a Gina e fica furioso com ela. Nelson chama a filha de egoísta e caprichosa.
Nelson puxa Gina pelos braços até seu escritório. A descarada começa a chorar e pede perdão ao pai. Nelson diz que não tem cabimento o que ela foi capaz de fazer. Gina diz que fez tudo o que fez por amar Pedro sem limite. Nelson diz à filha que ela deve dizer a verdade a Pedro. Gina consegue manipular novamente Nelson a seu favor. Sexta-feira, 10 de dezembro de 2021, Ernesto entra no quarto de Jaime no hospital. Ernesto reclama por Jaime não ter eliminado Pedro e diz que sente muito. Ernesto tira os aparelhos de Jaime e o sufoca com o travesseiro. Jaime acaba sofrendo uma nova parada cardíaca. Ernesto foge e a enfermeira entra na sala. Gina convence Nelson a ficar calado e ajudá-la. Nelson recebe uma ligação falando sobre Jaime. Nelson diz a Gina que está decepcionado com ela. Nelson diz que ficará calado somente por seu neto para não crescer sem um pai e diz que ela o envergonha e a chama de mesquinha. Andréia diz a Gabriela que Helena comentou com ela que Irene se apaixonou por um homem casado. Por telefone, Gina reclama com Rosa e diz que seu pai descobriu que seu filho não é de Pedro. Gina ameaça Rosa e diz que se ela falar novamente sobre esse tema, ela se arrependerá. Irene e Ernesto se envolvem. O doutor avisa Nelson e Rosa que Jaime sofreu uma parada, mas que agora ele está bem. Rosa diz a Nelson que não vai morar mais com ele, pois Augusto lhe ofereceu sua casa. Anoitece. Rosa e Augusto começam a morar juntos. Ernesto chega bêbado em casa e tenta beijar Helena à força. Helena o despreza. Nelson liga para Andréia e diz que precisava escutar a voz dela. Irene Piriguete chega toda animada em casa. Augusto começa a sentir algo diferente por Rosa. Gina descobre que Ernesto tentou assassinar Jaime. Nicolas está chateado com Ernesto por não levá-lo no torneio. Nicolas diz que quer ser mecânico quando crescer. Helena chega ali e diz a Ernesto que trouxe a ordem de divórcio. Nicolas diz que não quer que eles se divorciem e diz que seu pai prometeu que jamais iriam se separar. Ernesto diz que se fosse por ele, isso seria verdade. Nicolas corre para seu quarto e Helena fica furiosa com o miserável do Ernesto. Nicolas se recusa a falar com Helena e Ernesto faz a cabeça do menino contra a mãe. Gina investiga e descobre que Ernesto falsificou seu nome para poder entrar no quarto de Jaime. Nicolas pergunta ao pai por que ele e sua mãe irão se divorciar. Ernesto diz ao filho que ele deve apoiá-lo para que isso não ocorra. Mais tarde, Ernesto age e denuncia Horácio, o acusando de fraude. Pedro percebe Nelson estranho. Helena discute com Ernesto e diz que está cansada dele. Helena diz a Ernesto que é mãe de Nicolas e tem direitos. O ceboso diz que mãe adotiva. Helena diz que sim, mas que queria ter porém ele não pôde dar um filho biológico. Helena ameaça Ernesto e diz que se ele continuar fazendo Nicolas contra ela, contará que foi ele quem não conseguiu dar um filho. Ele questiona se ela dirá que Pedro é seu amante. Furiosa, Helena tenta esbofetear Ernesto. O doutor diz a Gina que Jaime ficou tetraplégico e que nunca mais voltará a andar. Nelson informa a todos da mecânica que Jaime ficou paralítico. Helena liga para Horácio e conta a situação que passou pela manhã com Nicolas. Bernarda entrega a Inês as cópias das informações de Isabel. Bernarda percebe que Inês sente algo por Eduardo. Helena conta às irmãs que entregou a ordem de divórcio para Ernesto e que Nicolas está chateado. Anoitece. Pedro pergunta a Gina que problema que ela teve com Nelson. Gina desvia o assunto. Nelson diz a Jaime que o carro caiu em cima dele. Jaime se recorda e diz que Pedro o ajudou. Nelson diz que sim e que graças a ele está vivo. Jaime diz que não sente suas pernas. Nelson revela a ele que está paralítico. Jaime entra em pânico. Ernesto diz a Nicolas que irá lhe contar o porquê Helena quer se separar dele. Jaime sofre por ter ficado paralítico. Ernesto, cretino maldito, diz a Nico que Helena tem outro homem em sua vida. Nicolas se recusa a acreditar. Ernesto manipula o próprio filho a seu favor.